Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UX Play Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje nós vamos falar sobre a Agência Experimental de Comunicação da Universidade de Caxias do Sul. E para conversar conosco já estão aqui presentes os nossos convidados. O professor Marcel Bocchese, que é diretor da área de Ciências Sociais aqui da Universidade de Caxias do Sul, e também o Miguel Zamboni, que é analista de laboratório. Professor Marcel, Miguel, muito obrigado por estar participando aqui do UX Play Podcast, por ter disposto aí desse espaço de tempo. A gente sabe, né, professor, que é uma correria, que é difícil, mas tirou um tempinho e veio conversar aqui com a gente. Muito obrigado. Certamente, obrigado, Jorge, pelo convite, e certamente é importante nós conversarmos sobre este assunto, que muito é caro a mim, ao curso de jornalismo, aos cursos de comunicação e à área do conhecimento de ciências sociais. Estou à disposição. Perfeito. Eu também agradeço o convite, é a lembrança, né? E tem história pra gente falar hoje aqui. São vários anos de agência aí que precisam ser lembrados. Exatamente, muita história, né, Miguel? E também a gente reforçar a importância, né, e os nossos internautas, a nossa audiência conhecer, saber um pouco do trabalho que é feito, não é, Marcel? Perfeito. Mas antes da gente entrar diretamente no assunto que é a Agência Experimental de Comunicação, eu gostaria de saber um pouco da história de cada um de vocês. Vou começar por você, né, Marcel? Como que tu chega na universidade? Como que tu te envolve com a universidade, com o curso, enfim, né? Conta um pouquinho da tua história aí na comunicação, enfim. Perfeito. Obrigado por me dar a oportunidade, inclusive, de contar um pouco, porque é uma história que eu acredito que seja muito bonita. Eu devo muito à universidade, afinal estou aqui desde 2001. Eu iniciei no curso de jornalismo em 2001 como estudante e logo em 2002 eu tive uma oportunidade de ser bolsista do laboratório de áudio, que inclusive é um dos ambientes do Bloco T, onde ficam todos os laboratórios dos cursos de comunicação. E lá eu pude ser estagiário, inclusive, do Sandro Padilha, que há muito tempo é diretor das UX FM, de todas as emissoras, né? E agradeço, inclusive, a ele a oportunidade. E naquele meio tempo, então, eu era aluno de jornalismo e era técnico de laboratório de rádio que trabalhava com as aulas de rádio. Então, eu editava, eu ajudava os professores, eu fazia toda a parte de gerenciamento também do laboratório. E em 2004, então, eu fui contratado como funcionário e terminei o jornalismo em 2007. Nesse meio tempo, eu fiz um curso chamado Sequencial. Na época, alguns modelos de cursos sequenciais da extensão eram cursos bastante longos de rádio, técnicas de rádio. Também para me aprimorar, né, nas tarefas do dia a dia do laboratório. Me formei em 2007, como jornalista. Em 2009 iniciei o mestrado em Letras, Cultura e Regionalidade, que era como se chamava o mestrado à época, e finalizei em 2011. E em 2011 eu já tive a oportunidade de começar a lecionar na universidade. Então, uma disciplina chamada Áudio e Tecnologias Digitais, que era oferecida via curso de Tecnologias Digitais da área das exatas, do meu colega André Adami, hoje colega diretor, né? Então eu pude ir ali devagarinho, tem uma disciplina, tem uma outra oportunidade, outra disciplina, e depois eu fui coordenador de monografias, já mais como docente, menos como técnico, e eu fui deixando a técnica e incorporando as atividades de professor. Para em 2017 assumir como coordenador do curso de jornalismo, onde eu fiquei até 2022, quando fui convidado pela reitoria, em nome do professor Marcelo Faoro, a ser diretor de área. Então, de uma maneira resumida, Sim. essa trajetória, e uma coincidência em relação à trajetória do Miguel, que vai poder falar agora na sequência, é que o Miguel foi meu estagiário. Olha só que Ele legal. foi meu estagiário, não na agência, no laboratório de rádio, que é, um dos ambientes importantes ali para a agência. Né? Então, é saber aproveitar as oportunidades da universidade. Ah, olha uma foto ali. Ó. Olha que legal. Ali, muito legal. bem. Muito bem, que legal. Um pouco mais humilde. Muito bem. Então, saber aproveitar o ambiente da universidade, os ambientes para um estágio. E Jorge, eu acho importante dizer isso, até fica como uma dica
também aos estudantes, né, a quem está Sim, cursando isso é bem legal. a comunicação e os demais cursos da UX, é que nós temos diversos ambientes, diversos laboratórios em que o estudante pode aproveitá-los para avançar nas suas práticas, além das disciplinas que tem prática e tudo mais, né? Como não poderia ser diferente. Então eu lembro a época, eu bati a porta do laboratório e eu não sabia editar áudio, eu nunca tinha entrado em contato com edição de áudio, que eu tinha um know-how era de música, porque eu era músico, enfim. E o Sandro me ensinou o que ele sabia. Ele sempre disse, eu ensinei o que Essa eu parte sei. eu não sabia que tu era músico também, viu? Marcelo, que legal. Mas assim, eu sempre fui músico amador. Sim. Talvez semi-profissional lá numa fase da minha vida, mas ok, né? Então, ter a oportunidade de também ter um técnico de laboratório que ensina aquilo que sabe, e eu fiz isso pro Miguel, o Jefferson apareceu na foto antes, que é o atual técnico de laboratório de rádio, o Jefferson é da direita, eu ao centro, o Miguel à esquerda. Mas bem legal, e tu traz essa informação também da gente explorar os ambientes da universidade, né? Que os cursos proporcionam. Marcel, quando tu estava trabalhando como técnico ali de laboratório, né? Tu já tinha essa ideia, como tá direto com os professores, né? De dar aula? Tu entrou pro mestrado já programado para esse caminho, Marcel? Assim, digamos que mais ou menos, né? Assim, eu sempre me guiei assim nas minhas escolhas um pouco pelo feeling também, e às vezes não tanto por certezas universais. Ou certezas, digamos assim. Eu entrei no jornalismo não sabendo bem se era jornalismo que eu queria. E acabei me identificando, e eu acho que é um pouco de muitos alunos hoje em dia, estudantes, não sabem direito o curso que quer. Eu gostava de ler, escrever, mas eu poderia ter ido para a área das letras, mas fui no doutorado e no mestrado depois, enfim, né? Mas ao longo da minha performance, digamos assim, no laboratório e ao longo do acompanhamento dos professores, dos alunos, eu fui pegando gosto por isso, de explicar, daí eu comecei a ensinar a editar. Foi o que eu imaginei, por isso a pergunta, Marcelo. De gostar de ensinar a editar, e eu ia indo bem, ia aprendendo, mas assim, é uma escola gigantesca, né? Imagina, passaram aí professores, tantos professores significativos hoje em dia, passaram outros professores significativos e a gente vai explorando, né? A gente vai ouvindo, e então eu tinha as aulas repetidas para mim, eu já era formado, mas eu tinha um outro ponto de vista de um outro professor e tudo mais. Perfeito. E sim, antes de entrar no mestrado, eu conversei com a professora Marliva Vante Gonçalves, que foi muito importante na história da agência, muito importante na história da universidade e dos cursos de comunicação. À época, ela era minha diretora, ela era diretora do então Centro de Ciências da Comunicação, e ela disse, Marcel, vai e faz. Tu tens que ir lá fazer e estudar. Ela obviamente não me prometeu isso. Um dia você vai dar aula, mas ela disse, vai. E eu fui. E depois, quando surgiu a oportunidade, ela me deu a chance. Né? Então, claro que se eu não tivesse ido, quem sabe, mas eu não fui com a certeza de dar aula. Não fui. Mas o destino está aí. Então, ele foi me conduzindo também, as minhas atitudes. E o importante é que tomou a iniciativa. Fica essa dica aí também, né, Marcelo? Justamente. Toma a iniciativa. Imagina, eu cheguei no mestrado em letras, eu lembro que à época eu fui conversar com o professor José Clemente Pozenato, à época coordenador do programa, um escritor significativo, muito importante para mim como professor e para a nossa história. E ele também, ele acolheu as minhas angústias e disse, olha, converse com a professora Lisana Bertucci, outra professora muito importante na universidade, né, na área das humanidades. E ela me acolheu e daí devagarinho, mas não é fácil, né? Não é fácil. As primeiras disciplinas a gente fica perdido, depois a gente se encontra, depois a gente se perde de novo, se encontra e vai firmando o pé. E assim a gente avança. Mas é importante a iniciativa, certamente. Legal. E importante também relembrar alguns nomes, né? E a gente dá aí esses créditos. Eu faço questão, porque são pessoas... Sem essas pessoas a gente não avança. E obviamente que eu vou esquecer de alguém, mas a gente precisa citar porque é fundamental. Perfeito. Miguel, então, um pouco da tua história, Miguel. A história é mais ou menos parecida com o Marcel no início ali, que é o aluno chegando na UX ali, meio descobrindo, né, o que ele vai querer fazer. Eu já sabia que eu gostava de rádio, né? E eu já ia perguntar, então, como é que tu chega na UX? Já gostava de rádio? Já tinha essa ideia? Aí 2 cursos possíveis aqui na UX seriam o jornalismo e publicidade e propaganda, que tinha mais proximidade por causa da criação da parte de spots e jingles, que tem a ver na publicidade ali, né? Produção de áudio, né?
E daí, pesquisando alguns radialistas famosos que eu seguia como referência, vários eram publicitários, né? Olha. E naquele semestre que eu ia fazer, não tinha o vestibular de jornalismo, porque que eu ia fazer, porque era tipo uma vez por ano, assim. Na época do vestibular, né, Marcelo? A pessoa tinha que concorrer, assim, esperar, ansioso, sair no jornal o nome, né? Eu lembro de ouvir meu nome na Rádio Atlântida. Na Rádio Atlântida. Eu lembro. Daí teve o vestibular para publicidade naquele semestre. Daí eu vou entrar em publicidade, já que é legal também, né? Vamos Aí eu fui fazendo. Inclusive o primeiro professor que eu tive, o Jacó Hoffman, que daqui a pouco vai entrar aí, que agora é meu colega de agência. Primeira aula que eu tive já foi com ele, hoje eu trabalho com ele. Aí fui fazer publicidade, já fui logo, primeiro que eu consegui acesso na biblioteca, depois se tu vir aluno pode ir lá retirar livros e tal. Eu já fui lá, peguei vários livros de rádio, produção de áudio, tudo. Inclusive Luiz Arthur Ferrareto, que também trabalhou com a gente. Uma referência na área. Um dos maiores escritores de rádio do Brasil. Mas sem conhecer, já li os livros e já fui focando nessa área. Daí eu fui para a disciplina de produção de áudio, né? Era uma professora até que vinha de Porto Alegre, né? Magda, eu acho que era o nome dela. Magda, a professora Magda, não me recordo o sobrenome agora, mas a professora Magda, sim. Aí fui fazendo ali spots e jingles, que na época tinha bastante produção de sonoras para vídeo. Aí eu já ficava observando o estagiário da época lá. Tu já chegou no fogo, porque spots e jingles, né? Aí eu já fui escolhendo o que eu gostava mais, né? Uhum. Na época podia pegar a disciplina lá de outro semestre, se tivesse vaga já entrava, já fazia. Aí tinha o Carlos Balbinotti, que até hoje é um grande produtor de áudio, tem agência, produtora de áudio e tudo, que era o estagiário. Eu já ficava de olho nele editando ali, né? Que ele tinha uma parte da disciplina que era produzir o áudio de um vídeo publicitário. Daí eu já ficava vendo o software que ele usava, tudo. Mas só observando, eu nem sabia que podia trabalhar ali, né? Sim, descobrindo, aluno, né? Tu tá descobrindo também. Essa parte é legal também da universidade, né? Eu fazia umas locuções pros spots e tudo, e ainda. Até que esse Carlos me disse que estava saindo da vaga e disse que, como ele achou que eu ia bem na aula, eu podia me candidatar. Aí eu fui falar com o Marcel Bocchese. Tava lá. Que legal. Que ele era o técnico que cuidava do laboratório. Isso, no caso o Carlos era o estagiário do laboratório também. Isso. Que precedeu o Miguel. O Miguel. Aí cheguei lá, todo humilde ali, né? Encontrei Marcel Bocchese. Tem a foto ali, né? Abatidíssimo, né? Aí encontrei Marcel Bocchese. Olha ali. Não estás abatido, estás ali sorrindo. Ali eu já tava trabalhando. Eu não tava tão nervoso assim, já tava... Aí eu encontrei Marcel, né? A gente se entendeu ali, acho que ele viu algum potencial, né? Certamente. Acabou me dando uma chance, na época era bolsista o nome, não era nem estágio, eram 4 horas por dia, né? E a pessoa ia ali para aprender, então eu fui para aprender, não fui pensando em salário e tudo, né? Já é uma dica para quem quer ser estagiário, que hoje a gente contrata estagiários e tudo aí na agência, a gente vai chegar. Chegue com vontade de aprender, né? Ali vai conseguir. Tem alguns exemplos, vários exemplos, de pessoas que se deram bem começando por esse caminho. Então, virei estagiário, e aí que começa já a entrar a agência na minha vida ali, porque eu fui já com a intenção de trabalhar na rádio que tinha no bloco ali, que era uma rádio comunitária, né? 91.7 na época ali. Olha aí, Olha ali. ali. Que foi contratado ali, eu até virei manchete ali. Ó, Miguel Sensi, o novo funcionário do estúdio de rádio. Vai sair numa revista. Isso foi quando você, então, foi já contratado como funcionário, né? Fiquei um ano de bolsista ali. E já tinha uma produção da agência, que era com outro nome ainda, que a gente vai mostrar depois, que produzia programas de rádio para essa rádio. Aí eu já cuidava da parte de técnica, edição, ajudava ali na produção com os outros estagiários da agência. Quanto tempo isso, Miguel? Isso em 2008, que eu fui contratado como bolsista. Em 2009, fui contratado como funcionário. Olha, Miguel, que legal, né? Que histórias. Até por uma dica do professor Ferrareto, né? Que não existia essa vaga de auxiliar, né? Daí ele se reuniu com a Marliva ali e disse, vamos criar mais uma vaga lá no laboratório. Aí surgiu o auxiliar e eu virei o primeiro auxiliar. Que legal. Existiu o bolsista e o técnico. Que maravilha, que história bonita, Miguel. E depois vocês vão vendo que vai se entrelaçando com a agência. Com a agência. Ambos, né? Sim. Que legal, ambos, gente. A propósito da época em que eu fazia o curso de jornalismo, cursava a graduação, também a professora Branca, Marlene Branca Sólio, era coordenadora da agência, da parte de jornalismo da agência,
e vários eram os programas que nós apresentávamos, né? Uhum. Eu lembro que havia um programa, era o Zine Cultura, que eram drops de cultura, e depois havia uma mesa redonda, que semanalmente a gente trazia convidados para tratar do tema da cultura e tudo mais. Eu era, à época, técnico de laboratório, mas apresentava um programa da agência. Então, também as funções, elas se misturam, Se né? misturam ali, né? Sim, e com elas a responsabilidade, né? Justamente. Marcel, é bem importante isso, mas eu queria só registrar aqui que hoje é um programa de muita emoção para muitas pessoas. Então, além dos cinegrafistas, né, o Juarez Franco, também o Vinícius Reis, que nos acompanha aqui sempre no podcast, também está aqui o Marcos Camargo, né, o Marquinhos, jornalista também, editor, né, e a Ângela, que está aqui também nos dando, a Ângela Miquelon também dando aqui do seu apoio, né? Importante que a Ângela e o Marcos foram, né, participaram da agência dentro dos seus períodos. E certamente a agência ela tem um grande papel, que é preparar o estagiário para o mercado de trabalho, né? Eu já, antecipando um pouco, mas eu já fui supervisor depois, como professor, eu fui supervisor da web rádio da agência. E todo supervisor que está na agência, que passa pela agência, ele tem uma alegria quando seleciona um bom estagiário, uma alegria quando verifica que o estagiário realmente quer aprender, evolui, mas uma tristeza quando tristeza que se divide com alegria também, quando ele alça outros voos, né? Porque são vários os exemplos de estagiários que estavam conosco e estão em mercado de trabalho, estão em posições muito importantes, né? São diversos exemplos. E nós, como supervisores, naquele momento a gente fica, mas estava indo tão bem aqui, mas a gente tem o nosso papel como educador de saber, não, a gente deu condições para ele voar sozinho agora. Que é esse o propósito, que é o né? propósito. E são diversos exemplos, né? Diversos. Perfeito. Marcel, então, Miguel, vamos começar do começo em termos da agência, né? O que é a Agência Experimental de Comunicação e como ela surgiu? Perfeito. É importante mencionar que a agência ela é um ambiente de experiência, um ambiente de aprendizado, além das disciplinas que os estudantes têm nos seus cursos, na grade, entre aspas, de programação dos seus cursos. É um ambiente que, inclusive, as diretrizes nacionais dos cursos dizem que é necessário que exista. Ela é um ambiente oficial de aprendizado. Claro que ao longo da história da agência experimental houve várias alterações da sua estrutura, do seu organograma e tudo mais. Mas, via de regra, é um ambiente onde o estudante vai ou como estagiário remunerado ou como estagiário não remunerado, praticar, mas aprender com a supervisão de um docente, que pode ser, em determinado período da agência, pode ser que, inclusive, houve uma diferenciação mais entre jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas, por exemplo. Em outros períodos da agência, isso ficou mais misturado. Mas, via de regra, sempre o estagiário ele tem a supervisão do professor e ele vai praticar. O que ele vai praticar? Ele pode apresentar um programa de rádio, ele pode participar da construção de uma peça publicitária, ele pode ser o protagonista na gestão de um evento, ele vai aprender a ser um líder, depende da sua vontade, depende das suas características, ele vai aprimorar as suas qualidades técnicas de edição em áudio, em vídeo, em rádio, ele vai se ambientar cada vez mais com professores, ele vai aprender mais porque ele vai praticar mais. Claro. Mas sempre numa lógica de espaço também para errar, porque um laboratório ele tem essa possibilidade. Preparação para o mercado de trabalho, mas é aquele errar não por negligência, não por, ok, então aqui eu posso fazer de qualquer jeito. Não é. É errar, eu como sempre digo, tentando acertar com a supervisão. E também certo protagonismo, né, Miguel? Porque os estudantes também, foram vários que passaram, temos uma equipe praticamente nova agora e elas se modificam. Como eu disse antes, os alunos saem, eles se candidatam novamente ou não, ou são outros candidatos, mas depende muito do perfil do estudante e ele vai poder ter aí um espaço, inclusive, para ser um líder.
Poderia-se dizer que, além da questão do curso, né, a agência ela também seria um passo um pouco além na prática para quando esse aluno ele sai e já cai no mercado, por exemplo, vou pegar o rádio, né, que a gente gosta bastante aqui, né, e já passa a apresentar programas, porque a gente faz isso no curso, né, digamos, de jornalismo, tu está fazendo no curso, mas na agência tu já está apresentando, então se tu sai e cai numa rádio, porque tu já está 50% a mais, digamos assim, encaminhado. Pode ser, professor? Pode ser. Inclusive, é importante dizer que a própria agência contribui para o amadurecimento do estudante na disciplina também. Então, não é uma via, é uma via de mão dupla. Boa. Mas, além disso, sim, eu concordo com o teu posicionamento de que o estudante, ele amadurece e ele é visto com bons olhos pelos empregadores, pelas agências. O Ricardo Dini é um egresso do nosso curso, um case de sucesso, um egresso do nosso curso, que ele selecionou na agência de comunicação, que é de sua família, e ele é gestor há muito tempo lá. A Jussara também é uma jornalista de garbo, né, e elegância e muito competente. Eles selecionaram vários estagiários que eram da agência. E eles continuam selecionando ainda. E eles indicações. Por indicações também, justamente. Estudantes que passaram pela agência experimental, eles têm diferenciais. E hoje as principais agências de Caxias, todas têm estagiário que passaram pela nossa agência. Inclusive eles ligam ali pedindo, dão preferência quando é um aluno da agência. E a gente só indica os melhores também, né? A gente já tem uma pré-seleção ali. A gente vê que a pessoa se destaca, né? Pode entrevistar esse aí. São várias agências, porque são pessoas que eram alunos aqui, que hoje abriram agência e são grandes agências. Deve ser uma emoção legal também, né, Miguel, para ti, ter trabalhado com esse pessoal, preparado esse pessoal e hoje ver eles em agências, rádios, enfim. RBS TV. RBS TV. Né? Em todos os veículos, até fora de Caxias, né? Porto Alegre, São Paulo, no exterior também. Perfeito. É muita gente que passa. É muita gente. Só para não esquecer, eu acho importante dizer que os espaços na agência, eles são democráticos, né? Há ciclos em que são encerrados, inclusive, dos estagiários nos seus postos, e sempre há vagas. Então, o que o Miguel pontuou sobre indicamos os melhores, os que têm os seus destaques nas suas atuações na agência, mas todos os estudantes têm o mesmo direito e acredito que pela sua formação até mesmo o dever de estar antenados, né, estarem antenados a essas oportunidades. Porque dificilmente, eu não lembro que isso tenha acontecido, mas talvez quando eu não era gestor, enfim, mas de nós termos, assim, dito a algum estagiário, olha, a gente não tem vaga agora, tá? Talvez no passado, mas isso é importante porque todos que estão escutando o podcast, que são estudantes de jornalismo, publicidade, propaganda, que saibam que há esses espaços, mas é óbvio que eles estão lá para serem preenchidos a partir do movimento do estudante, né? Eu, por exemplo, bati a porta do laboratório de rádio para pleitear a vaga de bolsista, é verdade, nem estagiário, era antes mesmo, porque um colega me disse e eu vi um cartaz nos murais. Então é isso, fui lá e bati a porta. Inclusive estamos com vaga, aproveitando essa... Olha aí, que legal. Muito bem. Estamos com claro vaga. Que o podcast tem a questão do atemporalismo, né? Sim, mas dá para se dizer que estamos constantemente... Estaremos com vaga quando você estiver ouvindo, provavelmente isso é em importante. Algum momento, né? Perfeito. Em algum momento, justamente. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. Ux FM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? Ux FM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. Ux FM. Conectada com o que move você. E nós tivemos fases da agência, né? Muitas fases. E nós tivemos a primeira fase, né, Marcos Camargo? Sim. Nós vamos largar aqui algumas imagens e a gente vai conversando, Marcelo. Muito bem. Eu vou lembrando também. E vamos lembrando também, olha aí.
Era uma fase que eram 3 agências separadas. O curso de jornalismo tinha uma agência, chamava Ctrl+V. Depois a gente tinha a parte de publicidade e propaganda, que era a agência Salto. E relações públicas tinha a agência Cria e Ativa. Uma média de 5, 6 estagiários em cada uma, com um professor coordenando, né? E cada um com as suas demandas. Aí o TV Lab, que era da UX-TV, era da agência de jornalismo, Ctrl+V. Então eles tinham que produzir meia hora por semana para a UX-TV. Aí tem aí vários nomes aí do jornalismo. Depois tinha os eventos também, que a Criativa produzia lá, e tudo relacionado com relacionamento, que era a parte de relações públicas. E esse periódico aqui, que é o Informa, né? Que até peguei aqui pra mostrar. A gente teve aqui o Informa, o blog da agência também. Que era uma né? revista mensal que tinha o conteúdo produzido pela agência de jornalismo. Então, isso é importante mostrar, porque vai ter uma evolução disso, que sempre então deixa eu mostrar aconteceu aqui. em todas as Tu quer fases. achar a página certinha ou tu quer essa mostra primeira a capa aqui? aqui acho que é o número 1. Não, número 5. Número 5 daqui que eu mostro ali Mas pro durou Vinícius. alguns anos. Porque na época a internet ainda não era tão difundida, então o Aqui que pra tinha mim não mais dobrar de... aqui e não estragar, Vinícius, era o impresso, né? Revistas, você que é jovem, né? Jornais. Nesse caso da agência era o Informa, que era o nosso periódico aí, feito pela agência Ctrl+V. Daí vários alunos passaram também por essa fase aí. E certamente é uma tarefa bastante complexa, Jorge, de nós citarmos os nomes, Sim. porque é certo que nós vamos esquecer algum movimento, algum periódico, alguma produção que ao longo desses anos foi produzida, né? Então, o Miguel, inclusive, falou sobre a questão da atuação da agência nos eventos, né? Nós tivemos o Intercom nacional e o Intercom Esse foi o divisor de fases. Pois é, esse foi que bem a agência importante, teve uma participação muito importante. Atualmente, inclusive, atua de forma muito significativa como protagonista dos festivais Comunicaverso que temos atualmente nos cursos de comunicação. Então, a agência também atuando nessa área, né? Que essa Ctrl+V produziu os programas da rádio, que eu citei lá, que eu comecei a produzir, editar e gravar. Olha. Tinham programas que o Marcel até participou lá, que era o É Contigo Mesmo. É Contigo Mesmo. Que era a mesa redonda. Olha só. Vitrô, Zine Cultura, Brega Show, que eu apresentei até com... Brega Show? Que legal programa o de nome. humor. Tem até de humor lá, teve. E essa agência, então, foi incumbida aí de uma grande missão, que era produzir o Intercom, que é o maior congresso de comunicação do Brasil, que ia acontecer em 2010 em Caxias, aqui na UX, né? Sim. Então a rádio era 91.7, uma rádio comunitária, né, com esses programas da agência de jornalismo. Quando veio a proposta do Intercom, a rádio recém tinha se transformado em 87.5, que foi quando eu entrei lá, né? Que teve uma remodelagem na programação e tudo, mudou de frequência. E essa rádio virou Intercom, a Rádio Intercom. Ah, virou Rádio Intercom. É, uma das únicas vezes que Antes o Intercom o nome teve dela era a Rádio Cidade Universitária. Cidade Universitária. Mas pro Intercom, durante essa semana ali de Sim. Intercom, que foi em setembro, né? Ela virou Rádio Intercom 2010. Só falando sobre o Intercom, tocando músicas da região aqui para quem vinha de fora, porque veio gente do Brasil inteiro conhecer a cultura local. Até veio gente da RBS fazer cobertura lá na época do programa Patrola. Sim, da é realmente um grande evento. José Marques de Mello, né? Sim. Veio todo mundo aí do Brasil. A comunicação é um cânone, né? A professora Branca, a professora Dinarte. Grandes nomes do jornalismo que passaram. Alessandra. E a gente ficava o dia inteiro só falando de Intercom nessa rádio. E no final da transmissão foi anunciada então a junção das 3 agências para formar a Agência Experimental de Comunicação, daí com esse nome. E junto com essa agência já surgiu uma nova fase, que era o portal Free Speech. Por isso o divisor de águas. Isso, Então foi anunciado no Intercom. Justamente. Esse lançamento Esse aí. foi um divisor de águas. E aqui a gente pode perceber através das imagens, professor Marcel e Miguel, justamente o que vocês falaram até agora, quer dizer, o trabalho, né, dos alunos em produzir todos esses conteúdos, que depois
entra esse divisor de águas aí justamente Isso, para... Isso, sempre pra supervisionados, unificar, né? inclusive com o apoio fundamental dos laboratoristas do Bloco T, que é, eu repito, é o prédio dos laboratórios, a laboratoristas, como eu era do laboratório de rádio, aos laboratoristas do laboratório de televisão, de fotografia, porque as ações se misturam também, né? Isso. Mas certamente o protagonismo dos alunos aqui na produção de um portal. Foi até um teste, assim, vamos dizer assim, para a UX dar o aval de fazer esse investimento na agência, porque daí muito bom, entraram Miguel. muitas vagas de estágio, aumentou bastante as vagas de estágio, né? E precisava de investimento também para criar um portal na internet, né? Tudo que envolve um portal, streaming, tudo. Então tinha que mostrar o serviço. Foi mostrado nesse Intercom, que foi um sucesso, né? De público, de repercussão. O Twitter, a gente ficou em primeiro lugar. Ainda o Twitter estava começando. A gente ficou trending topics na transmissão do Intercom. Movimentou um monte. E daí aproveitou para lançar a nova agência que vinha com vários produtos. O primeiro era o Free Speech, que era o portal, né? Essa revista Informa aí, que apareceu aí, até lançando o portal, né? Que foi a evolução desse Informa. Que daí aqui. já é a segunda fase, o começo né? da segunda fase. O começo da segunda fase, né? Aí a Rádio Intercom lá, que era 87.5, virou a Rádio Free Speech, com programação das 8 da manhã às 10 da noite, ao vivo, feita por estagiários. Olha só. Quantos estagiários a gente tinha? Depois a gente vem para os momentos, mas mais pelo ou próprio cartaz, a gente pode ter uma ideia de mais de 15 estagiários. Olha né? só. Cada área tinha em torno de uns 8 e eram várias áreas. Tinha a área de rádio, que era a Free Speech Rádio, né? A Free Speech TV, que era uma novidade, que era no YouTube, na época era pioneira. Né? Olha só. Se vocês pesquisarem lá o canal Comunicaverso, tem toda a história da Free Speech TV guardada lá para conferir. Inclusive Marcos Camargo lá participou de várias coisas. E eu acho muito importante também dizer que desde essa época, né, houve um investimento e há um investimento para a manutenção da Agência Experimental de Comunicação. Acho muito importante dizer isso, porque, repito, ele é um ambiente fundamental para a formação dos estudantes de comunicação. Fundamental. Não é porque está na diretriz, que é um documento oficial do curso, dos cursos, não é só por isso. É também pelo entendimento da gestão de que esse ambiente ele é fundamental para a formação. Vai ver pela história aí a movimentação que faz na comunicação de profissionais que vão surgindo. É bem interessante de ver, porque se souber aproveitar, que nem a gente falou, né? E essa ideia é justamente divulgar para que as pessoas, né, tenham esse conhecimento do que é produzido. E essa ideia é justamente do podcast, a gente trazer essas informações, né, professor? E homenagear Miguel. Também um pouco. E homenagear também. E é importante também citar que a agência produz materiais para consumo interno, sim, para ambientes da universidade, sim, mas também para a comunidade externa, não só a comunidade acadêmica. Muito bom, então, na medida em que há um informativo que traz uma informação, traz, com perdão da redundância, uma determinada informação que faça sentido para a comunidade, uma associação que precisa de apoio, ou até mesmo a produção de um conteúdo de comunicação e chega nessa associação e entrega como um legado, como um produto, que, diga-se de passagem, várias disciplinas dos cursos fazem também, e não é inédito isso para os cursos de comunicação só, e sim para todos os cursos da universidade, é uma devolução da universidade para a comunidade, né? Então isso também é importante. Vou citar uns projetos que a gente vem fazendo daqui a pouco, na terceira fase. Na terceira fase. Também. Mas não que nessas outras não tenha tido, mas agora a gente tem mais lembrança dos mais recentes. Dos mais recentes, claro. Sim. Então vamos para a segunda fase, vamos dar uma olhadinha aí, Marcos Camargo, vamos lá. Free Speech, 10 anos ficou na ativa aí. Olha só, vamos ver aqui. Logo mais, em breve, aqui a Universidade de Caxias do Sul está lançando um portal para os cursos de comunicação. O Free Speech é o espaço virtual dos alunos da Agência Experimental de Comunicação da UX. Eu acredito que temos uma bela caminhada pela frente. Marliva é responsável pela ideia, uma das responsáveis de criação da agência experimental, que era a integração, né? Olha como tinha bastante funcionário. Olha lá, Marcelo. Marcelo. Temos provas. Esse era o nosso mascote, que era e era o símbolo também, que era um asterisco. Que legal ver essas imagens. Muito bom. Gente.
nós temos agora uma web TV. A gente tem como fazer reportagens e também programas. O universo de possibilidades que os alunos têm aqui se ampliou muito. Esse foi o início do trabalho, com os drops sustentáveis. Todo mundo colocando a mão na massa. O que foi falado antes da parte de experiência prática, Isso. 90% Sim. é prática, a gente tem pouca teoria. A teoria o aluno aprende na aula, Na ali ele aula, vai para na colocar sala de em aula. prática mesmo, né? Isso com a supervisão do professor, Do professor. a intensidade é de prática. Professor Zildomar, Legal, né? Zildomar. Isso. O professor Zildomar me deu um livro, cara. Ah. Sim, fantástico. Mudou minha visão de mundo. Olha. Aham. Todo mundo que tá Incrível. aparecendo aí, sinta-se homenageado. A gente Sim. vai poder dizer todos os nomes aí, né? Muita gente. A professora Jussânia, que Jussânia. atualmente é Vamos falar nossa dela supervisora. Edson Edson, Pereira. professora Edson. Isso aí foi a nossa segunda fase. Muito bem. Segunda fase, compilado. muita Aí. história, né? Aí teve Muita muitos história. programas de Muito rádio. bom ver essas fotos aí, né? Todo Isso. ano a gente Legal. mudava a programação da rádio, lançavam novos projetos da TV, não ficava sempre. Então é muita coisa que aconteceu. E bem nessa dinâmico, época. pelo Sim. que eu percebo, né? O Bem trabalho, jovem assim, também. várias Sim. áreas da comunicação agindo ao mesmo tempo, integrados, né? E com dinamismo. É, né? o aluno de jornalismo fazia coisas em publicidade e Ah, aproveitando tinha essa troca Essa que era a também. ideia da integração, né? De juntar os Sim. três núcleos. É, porque aí. pensar as gavetas não há como, né? Claro que Sim. há as especificidades, as habilidades, mas pensar o conjunto todo, né? A integração Sim. é fundamental. E nessa época eu estava ainda no laboratório de rádio, então eu cuidava mais da parte de rádio ali. Mas já cheguei nessa época tem uns eventos que a gente estava esquecendo de falar dos eventos. O MOOC que premiava os melhores trabalhos dos alunos, o Enfim Segunda, que era toda primeira segunda do mês, tinha algum acontecimento cultural. Madrugadão, que a gente ia até Porto Alegre participar de uma disputa. E inclusive ganhamos várias edições, né? Show de talentos que lotava o UX Teatro. Tem aí, né? o Marquinhos tem, Acho que né? deve Tem um ter. show de talentos. Que era Então, produzido pela agência. agência. Para toda a parte Foi criação da ciências agência. sociais, criação da agência. Esse é o show de talentos, os alunos iam lá cantar no UX Teatro, lotado. A Alana Boff. Tinha trabalhando teatro, com a gente. dança. Ó, Por trás de um evento como este, né, há toda a organização, a seleção dos candidatos e a responsabilidade em organizar um evento como este, né? Sim, isso professor, é é. importante, né? Porque dá agora a trabalho. gente assiste um material já pronto, Pronto, é. mas de tudo que vem. Por isso da expertise das colegas de relações públicas, né? Fundamentais nessa... Marcel Bocchese Olha mostrando lá, ó. Muito seu bem. talento. Não lembrava. Podia vir alunos de outras áreas também, de ciências sociais também. Podiam Olha. se Ah, é apresentar. verdade, isso. Tudo, a agência. 100%. Todo Só organizado, 100%. o evento com o apoio das coordenações dos cursos, Sim. da direção de área, Sempre, da né, reitoria, essa supervisão, claro que é muito importante. Então vai desde busca de parceiros, de equipamento, iluminação, Meu reservar o Deus, sim. lugar. Quanto tempo antes de organizar, preparo para sele- um evento desses? Esse aí acho que era o ano inteiro. O ano inteiro, né? Ah, Jorge, até eu já tive lá, Marquinhos. Eu sabia que tu ia aprontar comigo, Marquinhos. Ficava ao longo do ano selecionando os materiais que eles enviavam vídeos, né? Sim. Para ter uma variedade, não ficar só música, só teatro. Então tinha que ter uma mistura de apresentações daí. Olha, eu me apresentando com o professor Ronê ali, fantasiado. Aí me convidaram lá para apresentar esses eventos. Agora tu tem um talento especial também para apresentação, Na né, hora Miguel? a gente tem que- Todo mundo comenta, né? Na hora Professor a Marcel. gente O Ricardinho, entra no personagem ali e anima o anima o público. Olha lá. Olha ali, ó. Olha ali. Olha ali. O Anderson, O Anderson da UX FM. Madalosso, da UX FM. Fez história o evento, hein? Retomar isso aí, né? O que causou várias mudanças que a gente vai chegar na terceira fase aí foi a pandemia. A pandemia fez a gente parar de fazer eventos presenciais, né? Por uns 3 anos. Ana Júlia Grigual. Todo mundo que hoje em dia na comunicação passou
Pois é, a importância sim. da gente reforçar isso, né? É bom para relembrar, né? Para relembrar e também reforçar a fala do professor Marcel, a tua também, né? A importância da agência na construção dos profissionais que estão aí fazendo parte, não só em Caxias do Sul, mas na região e até no mundo, né? Tem gente fora do país aí que passou aqui pelo curso, tem gente pela que abre agência. o seu próprio negócio, inspirado no modelo da agência. Isso. Também. Empreendedorismo, né? Enfim. Sim. Aí chegou a pandemia em 2020 ali. Aham. Todo mundo teve que ficar em casa, né? E se reinventar. A rádio a gente conseguiu transformar numa rádio que já era online e foi feita de casa. Programas produzidos cada um na sua casa era transmitido para a rádio. Aí foi aí que começou a surgir algumas ideias assim diferentes. Só os eventos que não poderiam acontecer, né? Só, Miguel, na questão da rádio, a criação dos programas é da tua? Como é que funciona? Ou os alunos criavam? Tem uma grade ali e tal, só pra gente tem abrir uma grade, tem uma programação que é como se fosse uma rádio convencional, só não tem a parte comercial, né? Que ela só fala da UX, né? Na parte de comercial. E música para o público que tá aqui, né? Que é o jovem. Então, o que tiver acontecendo em paradas musicais, assim, que o jovem tá ouvindo, a gente vai tocar. Vai buscar tocar. E às vezes trazendo algumas tendências antes ainda. E os programas também, o aluno dá a ideia, a gente avalia e cria os formatos. Já tive muitos formatos de programa, né? Ao vivo, o aluno mesmo operando equipamento. Depois eles vão até trabalhar nas rádios aí com facilidade, porque já chega lá, que nem tu falou antes, né? Já tem a experiência, né? Com certeza. A gente não chegou a tocar nesse ponto, mas eu acredito que organização de palestras também, porque isso aí o curso faz, né, professor Marcel e Miguel? Mas organização de palestras, personalidades e tal, a agência também, né? De grandes nomes que vêm aí para conversar com os alunos. Por exemplo, um determinado curso tem aniversário naquele ano, né? E trará fulano de tal para fazer a palestra. A agência dá todo o apoio, né, de organização ao evento, de construção do cerimonial e protocolo. O curso, por exemplo, de direito, digamos, é isso que tu dizes? Pode ser que sim também. Sim, pode ser que sim. Porém, nós estamos com uma equipe que precisa dar conta de diversas produções atualmente. Então, em função das demandas, pode ser que a gente não consiga atender todos os pedidos. Mas sim, porque a agência é dos cursos de comunicação, mas nós produzimos conteúdo também para outros cursos, para outras áreas. Isso Sim, como está dentro da universidade, para dar esse suporte, né? Justamente. Então, vou dar uns exemplos aí agora dessa nova fase, o que a gente já fez nesse sentido também. Perfeito. Então vamos, né? Vamos para a terceira fase, pandemia, a terceira era, como diz o... Terceira era, que estamos vivendo agora. Que estamos, né? O Marcel Bocchese já era, acho que, coordenador de jornalismo, né? Me liga. Me diz, não gostaria de tocar de função, né? Eu era técnico da rádio, então eu cuidava do site, que a rádio tinha um site, tinha tudo. Só que era uma coisa que estava ficando meio dispersa, né? O portal estava virando uma coisa, a TV outra, a rádio outra. E ainda tinha os cursos que estavam precisando ter mais atenção na parte de online, assim, de divulgação, né? Aí me surgiu essa proposta de entrar na agência e tentar dar uma organizada também, junto com os professores, né? E daí, então, na pandemia surgiu a ideia de mudar tudo, então, trazer para os dias atuais, atualizar o que já era feito, né? O que já era feito de bom e tudo atualizar para hoje. Daí surgiu, então, o Comunicaverso, que substitui todo o ecossistema aí e unifica mais ainda. Porque daí, entrando no Comunicaverso, já vai estar entrando em publicidade e propaganda, relações públicas, jornalismo, em 2 cursos novos também, produção audiovisual e fotografia. Que o Comunicaverso, para entender, ele fica dentro ele é produzido, é uma das produções da agência. Ele engloba o Informa, que era produzido, o portal Free Speech, a Free Speech TV, a Free Speech Rádio, tudo num lugar só. E ainda os 5 cursos, que também já tinham cada um o seu perfil separado nas redes sociais, se juntou tudo. Então é mais fácil, a pessoa digita lá Comunicaverso, vai encontrar tudo o que está acontecendo na comunicação da UX num lugar só. Então, já que nós estamos falando, né, nessa nova fase, a gente tem um VT para a gente assistir aqui, que é do Comunicaverso. Vamos dar uma assistida, tá? Vamos lá. A gente está saindo da pandemia aí.
Os alunos cada vez mais jovens, né? Sim, e nós cada vez mais velhos. Olha lá. Olha lá, chacrinha? Eu vou chegar nessa parte dos eventos aí. Coberturas, que é uma novidade Marco também. Matos. TikTok. Obrigado. Muito bom. Grandes nomes aí. Miotti. Olha ali. Então, ainda, só para dar uma divulgadinha melhor, então, @Comunicaverso nas redes sociais, comunicaverso.com.br é o portal, e também dá para baixar o aplicativo e ouvir a rádio 24 horas, que ela continua agora como Rádio Comunicaverso, né? Uhum. E o YouTube também, Comunicaverso. O Marquinhos já está colocando Isso. aqui. Instagram já também, aqui na tela. TikTok, que é a novidade. E é importante também dizer que a produção do conteúdo que está no Comunicaverso é dos estagiários da agência, supervisionados pelos professores, mas também é oriundo das disciplinas. Então, há um contato entre as produções das disciplinas dos cursos, por exemplo, uma produção de jornalismo online da disciplina X, é veiculada no portal. Né? Uma entrevista que foi gerada numa outra disciplina como produto, é veiculada no portal. A gente tem um nome para isso que é o selo sala de aula. Então, todo o material que é produzido em sala de aula tem um selinho lá no portal para identificar. Se chegar lá e digitar selo sala de aula, só vai vir produção de disciplinas, de todos os cursos. Né? Bem interessante, já que tu falou, né, nessa produção de todos os cursos, nós temos também o depoimento aqui, né, a fala dos professores, né, que coordenam, e a gente vai acompanhar pouco disso, que é importante, né, para a gente ter essa relação. Desde 1992, a AEC vem cumprindo um importante papel junto aos cursos da comunicação. É um espaço de acolhimento, de integração, de interação e de muito aprendizado. É um privilégio termos essa oportunidade para os nossos estudantes experimentarem desde logo, talvez do início de cada curso, quando ainda não tem um currículo, não tem experiência. A primeira experiência pode ser a agência. O estudante, a estudante vai sentir se é isso mesmo que ele quer. E, para nossa alegria, a maioria absoluta sente que é isso mesmo. Então, eu vejo que a agência acaba sendo um lugar da primeira grande oportunidade e também já de inserção na cultura organizacional e no próprio mercado. A cada semestre que inicia, uma nova equipe passa a integrar esse espaço. E é muito bacana ver a forma como esses estudantes, eles enxergam o mundo, eles têm propósitos, a forma como eles interagem entre si. É isso que, alinhado com os projetos que a gente já desenvolve e também com os professores que ali estão, dão a carinha daquele período. Ao estar em contato mais diretamente com os estudantes, a gente tem a oportunidade de desenvolver e aprofundar alguns aspectos da produção, talvez mais do que na própria sala de aula, porque aí a gente pode pegar o aluno pela mão, digamos assim, né? Dedicar um tempo, uma atenção personalizada a eles. Então eu diria que é uma oportunidade ainda maior de aproximação e de interação com os nossos estudantes. A AEC é um espaço que promove muito a integração, então o desenvolvimento de projetos ele é constante. Nesse semestre, nós temos trabalhado muitos projetos bacanas, interessantes. A gente começou desenvolvendo o START, o Encontro da Comunicação, um evento que é planejado e organizado pelos estudantes com o apoio dos seus professores. Nós também iremos participar nesse semestre do UX Talks, que é um evento destinado a apresentar os cursos da comunicação e também os demais para os estudantes do ensino médio. Nós estaremos lá com a Rádio Comunicaverso e também algumas atividades interativas. Um dos projetos que a AEC também trabalha é o Atitudes do Bem. Ele busca dar visibilidade a instituições da nossa comunidade. A AEC promove essa aproximação junto à nossa instituição. Além disso, a gente tem inúmeros outros projetos. Esses são só alguns exemplos. Como vocês podem perceber, a gente tem muito trabalho por aqui, mas a gente também sempre tem muito espaço para geração de ideias e para a construção do conhecimento. E além de todo o Comunicaverso, a gente produz eventos também, que é o Festival Comunicaverso Universitário, né?
que é uma evolução lá do Festival de Curtas, né? Sim, Que é um movimento feito no primeiro semestre de cada ano, onde os alunos que já estão matriculados nos cursos de comunicação se reúnem em equipes e passam a madrugada de sexta para sábado produzindo conteúdos, há premiações, valoriza-se a integração entre eles, e é um festival que está cada vez mais consolidado, que é organizado por uma equipe de professores, porém a agência ela faz o suporte, ela faz um suporte, apoio muito importante para o festival. Aí tem o spin-off aí do festival, que é o Festival Comunicaverso Estudantil, que daí são alunos do ensino médio. Olha só, que vem para cá. No segundo semestre de cada ano eles vêm para cá para experimentar, né, a produção de conteúdo, conhecer os ambientes, conhecer a UX, conhecer os cursos de comunicação, e a agência também igualmente trabalha junto com a comissão organizadora do evento de forma efetiva. Aí tem evento de abertura, evento de encerramento, premiação, né? Prêmios para os participantes, um monte de coisa. Como se fosse uma gincana, digamos assim. Mas e muito trabalho para organizar tudo isso, né? Esse do festival universitário é a madrugada inteira que acontece. Sim. Inclusive. Isso. Tem que estar antenado, né? Ligado no que está acontecendo na comunicação, nas mudanças, para fazer justamente esse trabalho também sempre atualizado, que é o papel da universidade e o papel da agência também. Justamente. Quando você traz os alunos do ensino médio, eles chegam aqui, já, como diria a minha professora Malu, né? Vocês estão no topo. Estão na universidade que estão tendo uma grande oportunidade de vivenciar aquilo que está sendo produzido aí no mundo, digamos, da comunicação. Temos o dever de que essa expectativa seja atendida, né? Eles vêm, às vezes, com essa expectativa e a gente tem que cumprir. E outra novidade recente que a gente está fazendo agora são coberturas, grandes coberturas de eventos. A Festa da Uva a gente cobriu. Sim, apareceu. A gente leva os estagiários lá, montamos um stand do Comunicaverso dentro da UX, com rádio ao vivo, entrevistando pessoas lá dentro da Festa da Uva. Fena Vindima a gente fez também, Mississippi Delta Blues e alguns shows também, em parceria com produtoras. A gente leva os estagiários para fazer conteúdo mesmo que está se usando mesmo no mercado, né? Que é produzir um vídeo de uma banda, entrevistar uma banda. Né? Sair um pouco só do que acontece na UX para ir para fora também. Se pesquisar lá no nosso Instagram vai dar para ver exemplos bons que foram produzidos lá, de coberturas externas também. E aqui eu acho bem importante mencionar duas aproximações que cada vez mais estão gerando frutos, que é a participação da Agência Experimental em conjunto com a UX FM na produção de conteúdos. Então agradeço inclusive ao gestor da UX FM, o diretor Sandro Padilha, que promove esse espaço para que os alunos, inclusive, produzam conteúdos para serem veiculados na UX FM e nos seus canais de comunicação, e também o próprio marketing da UX, que nos enxerga como um espaço muito importante, significativo de produção de conteúdo, e expande-se assim, inclusive, as possibilidades do estagiário da agência na produção de conteúdos. Isso é bem importante, fica aqui o meu agradecimento a esses dois atores, digamos assim. Sim, perfeito, Chegando Marcelo. nessa parte de parcerias, a gente tem então Vozes da Pesquisa da UX FM, que é um programa feito na agência, que roda nas terças e quintas às 5h30. Que é sobre o que o programa Vozes da Pesquisa? São entrevistas com pesquisadores da UX. Olha só, que legal. É um Drops, Isso, um drops na rádio, e o pesquisador ele divulga o seu trabalho, divulga a sua pesquisa, fala da importância que ela tem para a sociedade. Perfeito. Tem lá no nosso Comunicaverso para ouvir também. E no Spotify. Sim, olha. Parceria com o UXplay, né? Que a gente roda o UXplay Podcast na nossa rádio toda sexta às 6h da tarde, né? No marketing a gente está produzindo vários vídeos que estão entrando no Instagram da UX também, que é feito na agência. Um agradecimento aqui à Nica Ferronato e ao Paquito Herrera, que são parceiros nossos. Né? E Relações Públicas da UX, a gente é parceiro também nessas coberturas da UX, de eventos da UX. Inclusive em novembro, o UX Talks, a gente vai estar lá com a rádio. Poxa, olha só que legal. Esse tipo de informação que a gente gosta aqui no podcast para poder divulgar para a comunidade o trabalho que está sendo feito. Gente,
Já viram, né? O tempo passa voando, né? Voando. Vamos ver o que vai ter aqui pela frente. Obrigado pelo convite. A gente em nome que agradece. da direção da área do conhecimento de ciências sociais, muito obrigado. Parabéns pelo programa, parabéns pelos conteúdos. Certamente são muito importantes para a comunidade acadêmica e externa. E eu deixo aqui o agradecimento à reitoria, em nome do nosso professor reitor, Gelson Leonardo Heck, pela confiança no nosso trabalho, no trabalho do Comunicaverso, de todos os estagiários, supervisores e funcionários. Perfeito. Miguel? Agradecer ao reitor também, inclusive ele participa dos nossos eventos, vai lá. Sim. Né? Sempre que ele pode, ele está presente, então, né? Agradecer. Que eu continue contratado, né? Marcel, que sempre... Que continuemos, né, contratados. Ele sempre foi meu chefe desde o primeiro dia, né? Agradecer há 15 anos atrás, 16, fui contratado. Isso mostra a tua competência, né? Nós estamos juntos, muito obrigado. Mas tu tens, enfim, né? Aquilo que a gente falou no início, né? A oportunidade, ela existe. Basta o estagiário, no caso, né? Enfim, o estudante, querer abraçar a oportunidade e ter humildade para estudar, humildade para reconhecer os erros, e assim por diante. Você mesmo, né, Jorge, tem também essa trajetória na universidade e há outros tantos exemplos, né? Um dos papéis da universidade é este. Tantos exemplos e tantas possibilidades. Acho Justamente. que é importante a gente deixar isso bem frisado, né? Para quem tem interesse, né? Existe mercado, existe possibilidade, existe trabalho, é só ter vontade, né? E buscar assim como tu também fizesse, né? Tu e o Miguel, né, Marcelo? E a equipe aí também, né? Vários Nossa Senhora! Representantes da agência, eu, Marcos Camargo e a Ângela. Vinícius Reis, Juarez Franco e todo mundo, né? Essa galera toda aí se puxando, Ângela, Marquinhos, que contribuíram um monte, né? O Marquinhos ficou até 1h assistindo vídeos e tal, para separar com muito amor e carinho aí pra gente. Os maiores nomes do Freespeed. Importante mencionar também os professores coordenadores dos cursos de comunicação e os professores supervisores da agência, que são os que levam adiante toda essa história, né? Então a professora Jussânia, o professor Jacó e também o professor Ronei, coordenador de Publicidade e Propaganda, e a professora Vanessa, coordenadora do curso de Relações Públicas. E o professor Gustavo pelas coordenações de fotografia e produção audiovisual. Muito importante também o apoio deles à agência. Perfeito, então. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima, né? Até a próxima. Beleza. Até a próxima. Você acompanhou mais um episódio do UX Play Podcast. Não esqueça de dar o like, compartilhar o conteúdo, deixar o seu comentário. Nós estamos no YouTube, também no Spotify, ou então no @UXPlay, no Instagram, no TikTok, no Facebook e também na Rádio Comunicaverso com o Miguel, né, que esteve aqui participando hoje do nosso episódio, certo? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!